Fala, rapaziada. Bem, hoje eu vim esclarecer uma dúvida que aparece quando você começa a programar em C. Que dúvida é essa? A dúvida é qual a diferença entre eu colocar %i e %d na hora de eu imprimir, me referenciar, aliás, a uma variável inteira. Para ficar mais claro, vamos começar a digitar aqui um código e eu vou explicando. Vou executar isto aqui. Inserir um valor qualquer. Vou inserir aqui, por exemplo, o número 12. Opa, desculpe, esqueci de colocar o restante do código. O valor digitado é assim, não vale, né? %d aqui. Alguma coisa deu errado. Vamos lá, que não é D, é não. Digite, insira um valor qualquer. Então vamos inserir 12. Ele vai me retornar, o valor digitado é 12. Ok? Ou seja, agora vamos fazer o mesmo código imprimindo com a variável inteira também. Só vou mudar agora, trocar o D pelo I. Colocar 12 novamente. Ele vai me retornar o mesmo valor. A gente vê que não tem nenhuma diferença. Qual a diferença desses dois aqui? A diferença você vai encontrar quando você digitar um valor, por exemplo, dessa forma aqui. 0,12. Então, eu digitei 0,12. Certo? Eu vou ter um 0 na frente do meu 12. Olha lá, o valor digitado é 10. Você vê que eu não digitei 10, digitei 12. Por que me retornou a 10? E se eu colocar D aqui, ó, vamos lá, vou colocar D para vocês vejam. Coloquei D. 12. Tá, 0,12, não é isso? Ele vai me retornar a 12. Realmente o número que eu digitei. Então, por que isso acontece? Acontece porque quando eu coloco I para escanear I, o I ele pode escanear valores octais, hexadecimais e valores inteiros em si. Ou seja, em C, como é que eu vou representar números octais? Eu vou colocar sempre o 0 na frente. 0, o resto do número, que vai de 0 a 7. Então, tem 8 algarismos, né, que vão de 0 a 7. E eu sempre começo digitando 0 na frente. Ok? O hexadecimal eu posso representar como? Ele começa com 0x. Desculpa aqui, que eu errei aqui. Ele inicia com 0x, que vai de 0 a 9 e acrescenta letras alfanuméricas, né? Aliás, letras, me desculpe, certo? Que A F. Então, o número hexadecimal ele é composto pelo número e letras, certo? Ou seja, ele é alfanumérico, onde eu tenho combinações de algarismos 0 e 9 e de A e letras de A até F.
Números inteiros a gente já conhece, né? São só números mesmo. 12 é igual a 0,12, né? Isso não tem diferença para a gente. Então, o que acontece? Como o i recebe esses três tipos de valores, se eu digitar 0 na frente, ele vai interpretar que o valor que estou digitando é um valor octal e não um valor inteiro, decimal, né? Desculpa que é decimal. Certo? Então, ele vai interpretar dessa forma aqui. Enquanto o D, ele somente interpreta dessa forma, decimal. Então, independente de eu digitar 12, 0,12, com 0 na frente ou não, ele sempre vai me retornar um valor que eu realmente acho que vai ser. Então, tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se você estiver falando em datas, né, de entrada de datas, geralmente as pessoas gostam de digitar valores, por exemplo, 08, 05, né, para a gente dizer que é uma data. Então, quando ela digitar esse valor, vai me retornar a um número que não é realmente que eu digitei. Então, para esse tipo de coisa, a gente utiliza decimal. Já o i, a gente pode utilizar quando a gente quiser entradas hexadecimais ou octais. Para evitar esse tipo de situação, se não for o caso de eu querer números decimais ou octais, é sempre bom eu utilizar o D, para que não venha me ocorrer erros no programa, ok? Só para vocês verem, se eu digitar também, tá com i ainda, né, aqui. Se eu digitar, por exemplo, 0x14f, deixa eu trazer para cá para mostrar para vocês. 0x14f, ele vai me retornar, o valor digitado é 335, ok? Tá vendo que eu não digitei isso aqui, né? Então ele transformou isso daqui em um número decimal. Se eu trocar por D, que são só números inteiros, se eu colocar a mesma coisa, 0x14f, ele vai me retornar zero, porque ele só entende o zero aqui da frente, ele não vai entender mais nada depois, certo? Então ele não, o x, 14, f, isso aí ele não vai entender, ok? Então essa é a principal diferença, né? Em que números, quando referencio a inteiros com i, ele vai, quando vai escanear entrada, ele pode ler tanto octal, decimal e hexadecimal. Já o D não, só ler decimal. Então, por hoje é só. Espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida a mais, coloque na descrição do vídeo que a gente vai estar à toda disposição para tentar responder. Um abraço.